Olá, queridos! Graça e paz, aqui é o pastor Eliezer Silva. Se você ainda não segue a gente aí no nosso YouTube, se inscreva. Tá bom? Se inscreva no nosso canal. Por favor, deixa o seu like, tá? Se inscreva e deixa também o seu joinha. Para que isso? Porque aí o YouTube vai entregar para mais pessoas. Ele vai entender que isso é relevante, é interessante e vai entregar para mais pessoas, ou seja, mais pessoas serão abençoadas. Antes de nós entrarmos com essa aula, você que tem o desejo de ser mentorado pelo pastor Eliezer Silva, o meu contato vai estar aqui embaixo, tá bom? Você pode entrar em contato diretamente comigo, ou você pode chamar o secretário, tá bom? Eu quero ser mentorado pelo pastor Eliezer Silva, ou seja, nós vamos ter uma mentoria. Eu vou te atender, vai ser exclusivo esse atendimento, vai ser eu e você, independente se é pastor, pastora, jovens, homens, mulheres, tá bom? Eu sou Eliezer Silva, eu sou o Master Coach e eu tenho certeza que com as minhas experiências eu posso estar te ajudando. Por exemplo, você tem dificuldade na área financeira, dificuldade no relacionamento, o casamento não está muito bom, né? O relacionamento com os filhos, pastor que está com dificuldade na administração da sua igreja, enfim, traz o seu problema que eu vou te ajudar a resolver esta situação, ou seja, você vai participar de uma mentoria comigo, eu e você, mas para isso tem que agendar, tá bom? Tem que agendar, conversar com o secretário ou comigo mesmo, tá bom? Eu tenho certeza que vai ser bom para você. Você precisa de um mentor, você precisa de ser mentorado. Todos nós precisamos de ter alguém que nos dê o direcionamento. Aquilo que deu errado na minha vida serviu de experiência. O que está dando certo, nós estamos aí ensinando pessoas como fazer para dar certo. Você que tem a sua empresa, você que tem o seu negócio próprio, né? E não sabe, poxa, não vai para frente, eu começo, não vai. Agenda aí uma mentoria com o pastor Eliezer, que eu tenho certeza que eu vou estar te ajudando e será um sucesso, em nome de Jesus. Vamos agora para a nossa aula de capelania. Manual de capelania, olha que interessante. Na aula anterior nós falamos sobre a lei federal, agora nós vamos falar sobre o manual. Tem um versículo base em Hebreus capítulo 13, versículo 3, que disse assim: lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles, dos que sofrem maus tratos como se com efeito vós mesmos em pessoas fosseis maltratados. Esse versículo aqui, ele fala sobre a empatia, né? Ou seja, muitas das vezes para nós ajudarmos alguém é necessário se colocar no lugar da pessoa. Quando nós nos colocamos no lugar da pessoa, fica fácil para ajudar, ou seja, se fosse eu passando por aquilo, como que ia ser? Então, nós precisamos de ter esse amor, de ter esse sentimento, de ter essa compaixão. O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do próximo. Vamos para frente aqui. São 3 perguntas básicas para nós iniciarmos o curso de capelania. A primeira pergunta é: por que eu estou aqui? Pretendo ser um capelão voluntário? Eu tenho amor pelos necessitados? Então essas 3 perguntas você precisa de fazer. Por que eu estou aqui? Qual é o meu objetivo com esse curso? Com essa formação? Qual que é o meu objetivo? Para que eu estou aqui? Qual que é o meu alvo? O que me trouxe? O que me trouxe para mim fazer esse curso? De onde que eu tirei isto? De onde que essa ideia nasceu? De onde que essa ideia surgiu?
Eu pretendo ser um capelão voluntário. O que é um capelão voluntário? É aquela pessoa que se entrega voluntariamente. Aquela pessoa que, sem querer ganhar nada em troca, ela voluntariamente ela vai ajudar as pessoas, ela vai auxiliar as pessoas. Nos hospitais, nos presídios, pessoas que estão em apuros, dificuldades nas ruas, moradores de ruas. Então, dá para fazer muita coisa, né? De forma voluntária, social. E eu tenho certeza que muitas pessoas vão te ajudar a ajudar outras pessoas. Porque nada é melhor do que ajudar alguém. Nada é melhor do que você ser útil para você poder ajudar outras pessoas. Eu tenho amor pelos necessitados ou eu tenho interesse? Muitas das vezes o amor ele é confundido com interesse. O que é o amor? O amor é um sentimento muito verdadeiro, muito puro. O amor se a gente fosse descrever aqui o que é o amor, nós vamos entrar lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde o apóstolo Paulo fala que o amor ele suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. O maior dom é o amor. Ainda que eu falasse todas as línguas, se eu não tivesse, ou se eu não tiver amor, nada disso seria interessante. Então o amor, ele é o maior de todos os dons. Então tudo aquilo que nós fazemos é por causa do amor, é por causa desse sentimento. Jesus, ele só morreu por causa do amor. Deus, ele entregou o seu Filho por causa do amor. Por causa do amor, ele entregou o seu Filho. Então vamos lá. A Bíblia Sagrada nos dá diversos motivos para tal. Ter chamada para ministrar, compaixão pelas almas, vida santificada, vida consagrada, amor pelos aflitos, respeitar os regulamentos. Isso aqui está falando para o capelão a respeito da ética. Respeitar os regulamentos, simpatia, cortesia ao se relacionar com as pessoas que estão doentes, ouvir com atenção, e o enfermo precisa de ser ouvido. Então, o capelão ele precisa de trabalhar a sua audição. O que as pessoas estão buscando hoje? Elas querem ser ouvidas. Elas querem que alguém ouve ela. Elas querem que alguém senta e fala assim, olha, deixa eu falar, eu preciso falar. É disso que nós estamos falando. De pessoas que voluntariamente se colocam na brecha para ouvir outras pessoas. Ouvir. Porque as pessoas muitas das vezes elas não são ouvidas em casa, elas não são ouvidas na rua. Elas têm a sua opinião, mas elas não conseguem expressar. Porque elas estão com seus sentimentos entubados. Então o capelão ele não pode sair dando parecer, ele não pode sair dando a sua opinião de qualquer maneira. Ele precisa de ouvir, ele precisa de tentar entender o que aquela pessoa está dizendo. Ela vai te contar uma história dela. Então você precisa de entender o que aquela pessoa está dizendo. Na próxima aula eu vou falar sobre a transferência, né, entre você ouvir uma pessoa e essa informação chegar até você. Tem um espaço aí. E muitas das vezes quando essa informação chega, pode ser que algumas pessoas ficam tristes demais, afeta o emocional dela e pronto, ela já não é mais a mesma pessoa. Ela não consegue dormir mais. Ou melhor, tem pessoas que não estão preparadas para ouvir problemas dos outros. Então você precisa de se curar, né, de se preparar emocionalmente para depois você poder ajudar alguém. Então na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre essa transferência, essa questão de ouvir um problema, trazer o problema e aquele problema ficar ali e você sentir muito mal com isso. Na próxima aula nós vamos falar dessa situação. Caneta e papel na mão, tá? Caneta e papel na mão aí agora.
qual é a força que move a capelania? A força que move a capelania é a compaixão. Jesus sempre teve compaixão aos necessitados ou dos necessitados. Jesus Cristo mandou pregar o evangelho a toda criatura, em todo o mundo. Nenhum lugar poderia ficar excluído. E nenhuma pessoa deve ser considerada não evangelizada. O maior problema do mundo sobre os necessitados é a indiferença. A assistência religiosa deve se basear na valorização da pessoa humana. Entendemos que a verdadeira assistência espiritual é aquela que põe a pessoa em harmonia com Deus e consigo mesmo, para que possa facilitar a cura dos seus problemas físicos e mentais. O capelão terá que depender de Deus. Em todo tempo, em todo momento, o capelão ele precisa de depender de Deus. Ele precisa, porque vai chegar em lugares que muitas das vezes pode acontecer uma possessão demoníaca, lugares com climas pesados, lugares que o ambiente não é de paz. Então você precisa de ter Deus, você precisa de ter a ação do Espírito Santo, você precisa de ter essa presença com você, onde você chegar. Então, grava isso, o capelão sempre vai depender de Deus. É o que o salmista falou, né? Senhor, retire tudo de mim, mas não tire a tua presença. Você pode perder tudo, só não perca a presença. Pode perder o status, pode perder o nome, pode perder o carro, a casa, mas só não perca a presença. A presença, ela é importante, igual Moisés, né? Moisés, uma certa feita, ele falou assim, olha, se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Então, Moisés, ele preferiu a presença. Ele entendeu que se fosse com a presença de Deus, ele conseguiria ir mais longe. Com a presença de Deus, tudo ia dar certo. Com a presença de Deus, as barreiras seriam quebradas. Guarde isso. Qual que é um dos objetivos também, dos principais trabalhos do capelão? Aconselhar. Aconselhar é um processo em que conduzimos pessoas à maturidade. Olha que coisa forte. Então, quando nós damos, né, quando a gente dá um conselho para alguém, você está levando aquela pessoa a uma maturidade. Você está aconselhando ela de algo que você tem experiência. Você vai fazer aquela pessoa crescer, desenvolver. Então, a pessoa que dá um conselho, ela precisa de ter experiência, mas ela também precisa de ser uma pessoa prudente, de exemplo, não é? Porque quem vai dar um conselho, ela precisa de viver aquilo que ela está aconselhando. Ela precisa de ter experiência naquilo, com base. Não estou falando para você ficar contando as suas histórias para alguém. Não é isso. Você vai ouvir o problema dela, vai filtrar aquele problema de uma maneira muito inteligente para você poder dar uma direção para ela, um direcionamento. Para que o Senhor Jesus te chamou? Ele te chamou para você dar direcionamento para as pessoas, nada mais. Lembra do João Batista pregando no deserto? O que ele falou? Eu sou a voz que clama no deserto. Então ele era uma voz ali clamando, pregando no deserto. Ele era uma pessoa que estava dando direcionamento. O que Jesus uma certa feita falou? Eu sou o caminho, dando direcionamento. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Direcionamento. Foi para isso que Deus te chamou. As pessoas estão perdidas, igual formiga. Quando você mexe no formigueiro, você coloca ali a sua mãozinha e as formigas começam, elas ficam perdidas, elas saem da fila, cada uma agora para um lado, uma sobe parede, a outra corre, a outra entra no buraco, e aquela confusão. As pessoas estão assim porque todo dia uma informação diferente. Você liga o jornal, problema, 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 problema.
pessoas estão perdidas. E este excesso de informações acaba afetando o emocional das pessoas. Então Deus está te levantando para dar direcionamento, para aconselhar essas pessoas, mostrar para elas qual é o caminho, qual é a direção, para que lado eu vou, o que eu tenho que fazer. É isso. Isso é ser um capelão. Ser um capelão é dar direcionamento, anota aí, ser capelão é dar direcionamento para aqueles que estão sem direção. Aconselhar é um processo em que conduzimos as pessoas à maturidade. Romanos capítulo 12, 2 fala sobre a transformação que vem pela renovação da mente. Pode atuar sobre o comportamento de seres humanos, produzindo sentimentos construtivos, significado e segurança para a sua existência. No caso, dia a dia, precisamos fazer escolhas, tomar decisões, precisamos saber discernir, não somente o bem, mas também o mal. Por isso é necessário o capelão compreender que ele é um agente que leva a consolação, porque ele já foi consolado. Então, quando você leva direcionamento para as pessoas, é porque você está na direção. Quando você aponta um caminho para a pessoa, significa que você está no caminho. Quando você leva a fé para aquelas pessoas, significa que você está exercendo, vivendo uma fé inabalável, uma fé forte, uma fé saudável. Quando você leva amor para as pessoas, significa que você também está desfrutando desse amor. Olha que coisa maravilhosa. Então cada um dá o que tem, cada um leva aquilo que já tem. Você é um agente, você carrega, você leva. Então, nós precisamos de entender. Eu só consigo levar, eu só consigo entregar se eu realmente, se eu tenho, se eu estiver. Se eu tenho, eu levo. Se eu tenho amor, eu consigo levar. Se eu tenho uma paz, eu consigo levar. Por que a gente dá a paz do Senhor? Já fez essa pergunta? Por que a gente dá a paz do Senhor? Porque nós temos a paz, não é? A paz de Cristo, paz do Senhor, paz de Deus, graça e paz. Não é assim que a gente faz, né? A gente dá paz para as pessoas, é porque nós temos a paz. Olha que maravilha. Então cada um dá o que tem. Já aconteceu de chegar na paz do Senhor até para quem não é evangélico. Eu tenho a paz. Né? Paz do Senhor, tudo bem? E a pessoa falou, paz do Senhor também. Olha que bacana. Entreguei para ela aquilo que eu tenho. Então, nós precisamos de entregar aquilo que a gente tem. Se eu estou com muita raiva e você me cumprimentar ou você conversar comigo, você vai perceber que eu estou com raiva. Por quê? Aconteceu alguma coisa. Só que o que está acontecendo comigo, a forma que eu me expresso, não pode te afetar. Porque senão vai ser dois com raiva. A gente tem que aprender a separar. Quem está com raiva sou eu, você não. Você chegou com a paz, eu cheguei com uma arma. Então nós precisamos, aí vai ter um confronto da arma negativa com a paz. E quem tem que vencer? A paz precisa vencer. Mas vencer como? Com sabedoria, vencer com graça, vencer com inteligência. Escuta a pessoa e eu concordo com você. Realmente você está certo. Aí na sua oportunidade você entra com as suas ferramentas. Deixa eu orar por você. Deixa eu te ajudar. Com certeza que Deus vai mudar a sua vida. Deus vai mudar a sua história. Então nós precisamos de ter sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá deliberadamente. Vamos para mais aqui, olha. Olha, isso aqui é um conselho. Aqueles que precisam, aqueles que apenas desejam falar, conversar, dê ouvidos para eles. Aqueles que queiram injeções de otimismo cristão, dê esperança. Aqueles que têm um sentimento de culpa, rejeição, pessoas que têm esse sentimento de culpa, rejeição, dê aceitação para elas. Aceita elas. Elas foram rejeitadas, então você vai aceitar elas.
Aqueles que precisam ser confrontados, dê a verdade e o amor para elas. O ministro ou o capelão deve ouvir corretamente. Guarda isso, tá bom? Você precisa de ouvir corretamente, ouvir de maneira correta. Muitas vezes a gente pega, sabe quando a gente pega aquela conversa no ar e transforma aquela conversa em um problema? Eu acho que fulano quis dizer isso. E já acontece uma briga, já acontece uma contenda, já acontece uma confusão, porque por causa daquilo que você acha, daquilo que você pensa. Então, ouvir corretamente é você ouvir, se colocar no lugar da pessoa, tentar entender o que aquela pessoa está pensando, ou falando, ou dizendo, para então você entrar com seu conselho, com seu parecer. Então, ouvir é muito importante. Por isso que a palavra do Senhor diz, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. Porque muitas vezes nós temos o ouvido, né? Mas a gente não consegue escutar aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Ouvido apenas de enfeite, o enfeite. Mas escutar a voz do Espírito é uma outra coisa. É isso que a gente precisa de pedir para Deus. Vamos ficando por aqui. Nós vamos dar sequência depois nas nossas próximas aulas que estão vindo por aí. E a próxima aula nós vamos falar sobre essa transferência de ouvir o problema da pessoa e o problema, a gente se sentir afetado, sentir mal com aquilo, não consegue dormir, porque você vai ouvir muitos problemas, né? Então eu preciso preparar você, te entregar ferramentas para que você não venha ser mais um com problema, mais um machucado, não é? Então você precisa de ouvir o problema e não sentir mal com aquele problema a ponto de não consigo ajudar essa pessoa, não estou conseguindo dormir. Então eu vou te ajudar, vou preparar você para ouvir o problema de alguém. Tá bom? Então fica aí também a dica, você que quer ser mentorado pelo pastor Eliezer Silva, procure o nosso secretário irmão Rony. Tá bom? Nós temos aí ferramentas para te entregar, além desse curso de capelania, eu posso te ajudar bastante, né, nas áreas aí que você se encontra com dificuldade. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Fui!